Agora, queria te fazer a seguinte pergunta. Essa é a pergunta que ninguém está preparado para responder, porque essa só eu sei que eu vou encontrar lá nas suas redes sociais. É a frase do entrevistado. Eu procurei nas suas postagens alguma coisa que você tivesse escrito. Geralmente eu procuro uma frase curta, porque eu acho que quanto mais curta, mais é a essência daquela pessoa mesmo. E eu queria que você comentasse um pouco pra gente. A frase que eu escolhi aqui é no assim diz o Senhor e não no eu sinto que. Foi a frase que você colocou. Queria que você explicasse um pouquinho essa frase pra gente. Acho que já faz bastante sentido no que eu falei no começo, de que do sentimentalismo, né? Às vezes os nossos sentimentos, eles podem dar margem a eles. Eu sinto isso. Eu sinto isso em você. Mas, muitas vezes, a gente leva em conta as nossas emoções no momento. Então, o que é mais importante para mim do sinto que é o assim diz o Senhor. E onde está o que o Senhor diz? Na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, eu acho muito importante que a gente pare um pouco. O sentimento é importante, claro que é. Mas ele não pode ser tudo, não pode definir a nossa vida. Porque nós somos humanos. E o humano está sujeito a ele. E o Senhor não. O Senhor, ele não é homem para mentir, não é homem para fazer falsas promessas. Ele é aquilo que ele é. Ele mesmo diz na palavra, eu sou. Então, que a gente possa ter a certeza naquilo que diz o Senhor. E não, às vezes, a certeza de emoções que passam. Que hoje eu tô bem, amanhã não tô mais, eu posso estar estressada, ou eu briguei com a pessoa e eu vou falar pra pessoa aquilo que eu quero, eu induzo a pessoa naquilo que eu quero ouvir. Então, é esse o contexto. Entendi. Interessante. E até dentro da Bíblia, né, a gente tem que tomar cuidado com as coisas. Às vezes a gente lê um texto, um salmo ou um livro dos profetas, principalmente o Antigo Testamento, e não faz uma interpretação de acordo com o que Jesus disse depois. Porque Jesus veio para ele é a palavra, ele é a forma da gente entender aquelas passagens que estavam ali, né? Porque se você pegar algumas coisas, tiveram pessoas assim que contaram muito com a graça de Deus, mas aprontaram muito também no meio do caminho, né? Eu sempre falo com o Cristo do rei Davi, né? Rei Davi, ele é as pessoas que olham superficialmente a história dele acham fantástico, nossa, que legal, e Davi fez isso, Davi fez aquilo, mas Davi era um doido, Davi era um maluco. Então você tem que tomar cuidado, falar, mesmo Deus sendo muito benevolente com Davi, ainda assim Davi fez muita coisa que não era da vontade de Deus. Então nós podemos usar isso, interpretar os olhos de Jesus para ver, mesmo quando a gente pisar na bola, Deus vai continuar nos amando. Mas não é para usar o caminho inverso. Não, eu vou pisar na bola porque eu sei que Deus vai me perdoar. E daí isso é mais um pecado. Deus. Além daquele que você vai cometer, é mais um pecado de você ficar tentando a Deus, né? Se a gente usar E essa necessidade do sentir é interessante também, porque a gente tem essa necessidade, né? Quando eu participo de algum encontro dentro da igreja, e aí eu saio com um sentimento muito forte, né? Achando que Deus estava ali, né? E de fato ele poderia estar mesmo, né? E eu ter sentido isso. Mas essa necessidade de sentir faz com que o cotidiano da gente não tenha Deus, aparentemente. E eu tenho que perceber Deus apesar de sentir. Eu tenho que perceber Deus mesmo quando eu não sentir que Ele está ali, né? Então essa necessidade, essa latente, essa necessidade urgente de sentir Deus faz com que muitas vezes eu não perceba Deus. Por quê? Porque eu só sinto Deus quando eu escuto aquela música, eu só sinto Deus quando eu vou naquele encontro, eu só sinto Deus. Não, mas espera aí. E aquela missa que eu fui e Deus estava de corpo presente, mas o padre muitas vezes não estava de bom humor e não me deu o sorriso que eu esperava. Só porque eu não senti Deus ali, Deus não estava ali, né? É mais fácil Deus estar na maioria dos momentos em que a gente acha que Ele não está, do que a gente falar, não, Deus só está quando eu sinto. E a gente é muito enganado pelos nossos sentimentos. Vamos lembrar que Jesus Cristo andava no meio de pessoas que ninguém queria,
que ninguém gostava, que ninguém se sentia bem. Ou seja, Deus estava nos lugares onde eu ou qualquer outra pessoa, ou um fariseu da época, jamais procuraria. Sim, sim. Muitas vezes Deus faz o papel de nos trazer até a porta da igreja. Logicamente, Deus está presente na Eucaristia e tudo mais. Não é isso que eu estou falando agora, mas Deus nos traz até a porta da igreja e volta nos lugares em que nos encontrou para trazer mais gente. Né? Essa é o papel de Deus. Ele não está ali para simplesmente ter uma cena da Chosen que é interessante. Jesus conversando com Mateus, ele fala assim, eu não tô aqui pra... Cheguei e falei assim, viu, tá tudo certo o que vocês estão fazendo, esses 1000 anos que vocês viveram aqui, tá tudo certinho, vamos continuar. Não, ele tá ali pra falar, não, isso aqui precisa ser mudado, isso aqui não... Eu tô pros doentes, não pros sãos. E ele volta a resgatar aqueles que precisam, né? Até que a história que a gente viu do Evangelho, né, de hoje, né, que é a chamada de Mateus, né? Sim. É a chamada de Mateus para fazer parte. Então Mateus também precisava ser chamado. E até nessa conversa ele fala assim, mas por que você continua, né, indo atrás dos pecadores e tal? Parece que Mateus não percebeu que ele se inclui nisso, né? Que ele também estava dentro desse grupo, que faz só um pouquinho de tempo que ele foi resgatado. Na nossa vida, às vezes nós percebemos também que às vezes tem gente que acabou de sentar no banco da igreja e já falou, nossa, eu sou santo agora, eu sou maravilhoso e tal. Mas opa, há uma semana atrás você estava ali pecando, fazendo isso, fazendo aquilo. Respeite o amor que Deus te deu e entenda o tempo das outras pessoas. Exatamente. Cada pessoa tem o seu tempo. Eu sempre gosto de citar como exemplo o filme lá do Alto da Compadecida, em que a gente vê que naquela cena, né, todos viveram uma vida errada em alguns pontos, mas se converteram no final, para não morrer. Né? Será que nós vamos precisar chegar naquele momento, na hora de morrer, no leito de morte, na cama da UTI, para se converter? Não, dá para ser antes, dá para tentar uma vida com Deus antes, né? Vocês falando, né, Deus, no começo vocês falaram que Deus, ele não é bobo, né? Deus, ele é misericórdia, mas ele é justo, ele continua sendo justo, né? Isso a gente tem que lembrar. E também, a diferença do meu pecado para o de vocês é que eu pequei de outro jeito. Ou, às vezes, o meu pecado, ele, às vezes, está escondido debaixo do tapete. E o de vocês está exposto, ou o meu está exposto, de vocês não. O que acontece muitas vezes, até mesmo nas redes sociais, que tem tanto julgamento, a diferença do pecado do outro é que muitas vezes ele está sendo exposto ali. Agora, a gente peca também. E Deus deu a graça de eu não cometer o mesmo pecado que vocês, mas uma hora ou outra eu posso cair nesse pecado. Então a gente nunca pode falar nunca, né? Nunca diga nunca, como dizem por aí. E também de Mateus, né? Podem perceber, Jesus, ele salvou muita gente, curou muita gente, mas quem andou com ele foram apenas 12. Muitas vezes a gente está dentro da igreja porque a gente quer um milagre, daí o milagre acontece, na primeira situação ou a gente reza tanto por algo, e daí passou, aconteceu, esquece de Deus. Isso não pode acontecer, né? A gente tem que ser sempre seguidores de Deus. Discípulos de Jesus. Sim, não dá para esperar só um momento de tempestade para não, nossa, aconteceu de novo, vou voltar para mim. Não, e vocês indo, frequentando, entrando em contato com Deus todo dia, te fortalece para não pecar, te fortalece para enfrentar as dificuldades que você vai passar, porque vai acontecer, não tem jeito. E também nós precisamos ter a consciência de que, é o que você falou, Deus é justo. Então nós precisamos da sabedoria de entender que a justiça de Deus é para todo mundo. Isso é muito bonito de ser dito, mas difícil de ser vivido. Você já deve ter experimentado isso em alguma situação. Nossa, por que coisa boa aconteceu com fulano e fulano é um tranca? Fulano leva uma vida toda torta e eu aqui me esforçando e tal, e as coisas às vezes não dão certo. Por quê? Porque Deus é justo. Se aquela pessoa, eu vou dar um exemplo simples, concurso público,
Se aquela pessoa estudou mais que você, é justo que a nota dela seja maior que a sua, independentemente se ela é um pecador, se ela leva uma vida toda errada, se ela faz as coisas que não são da vontade de Deus, porque Deus precisa ser justo com ela. Imagine se Deus fosse justo só na reciprocidade, só com quem ama Ele. A gente ia viver um mundo em que os que amam a Deus têm muitos privilégios em cima das outras pessoas que talvez tenham tido o mesmo esforço ou até mais. Sim. Então a gente precisa trabalhar com isso também. É um exercício de controlar a nossa vaidade de filhos de Deus. Por nos reconhecermos como filhos de Deus, às vezes a gente acha que a gente é mais importante que as outras pessoas que não amam a Deus e que não professam uma religião. Isso está errado, né? Está completamente errado. Na verdade, a gente até já falou disso em alguns podcasts, pode ter muito ateu aí que tem uma vida muito mais cristã do que a nossa, que vive, que põe em prática, que não se deixa levar pelas aparências das coisas, não se deixa iludir pelas coisas bonitas do mundo, né? E é muito interessante viver isso para a nossa vida. Desconstruir um pouco do que a gente às vezes acha que, não, Deus está me protegendo, vai dar tudo certo na minha vida porque eu sou filho de Deus. Não é assim. É igual diz aquela passagem, né? O sol é para todos, né? Para os justos e os não justos. Sim, exatamente. Vamos passar para o nosso tema principal, então? Vamos. A gente chamou a Aline aqui e colocamos para ela, para escolher o tema que a gente iria conversar hoje. E ela escolheu a evangelização nas redes sociais. Eu acho interessante que é o nosso foco, vamos dizer assim, o podcast nasceu para isso. Hoje, talvez a gente já perceba que é mais que isso nas nossas vidas. Está sendo um processo de auto-evangelização, está sendo um processo de transformação nas nossas famílias, né? A Lilian vai ver. Quanto mais sim você diz para Deus, mais turbulência vem, mas mais você escuta a voz de Deus. Isso é muito importante. Talvez eu e o Cris estejamos te colocando uma furada aqui agora. Talvez a tua vida particular seja muito mais tentada daqui para frente, né? É normal. Eu digo para você que é normal. Quando você aceita seguir a Deus, o inimigo se debate, vamos dizer assim. Só que ele não tem o poder de mudar as nossas escolhas. Ele é só alguém que fala aos nossos ouvidos coisas para nos tirar do caminho.